Olá, oitavo ano, essa é a nossa videoaula número 5 e nós vamos, nesta videoaula, estudar sobre a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que fazem parte das revoluções burguesas acontecidas na Inglaterra. Então, na nossa última videoaula, nós vimos a dinastia dos Stuarts, não é? Primeiro com Jaime Stuart, depois com seu filho, Carlos I, né? E vimos também que havia um descontentamento, sobretudo da burguesia, mas também das classes mais pobres, mais populares, com o modelo de governo assumido pela dinastia Stuart de Jaime e Carlos I. Né? Então, havia lá um militar puritano chamado Oliver Cromwell. Gravem esse nome é importante. Oliver Cromwell, ele organizou um exército para lutar contra o exército do rei. Esse exército era formado de pessoas de diversas camadas sociais, e esse exército recebeu o nome de Cabeças Redondas. Cabeças redondas porque os seus soldados tinham cabelo curto. Naquele tempo os nobres usavam cabelos longos. Então, como esse exército era um exército mais de camadas populares, então eles tinham cabelo curto, portanto foram chamados de cabeças redondas. O rei tinha um exército formado por cavaleiros nobres. Então esse exército formado pelos cavaleiros nobres recebeu o nome de Cavaleiros do Rei. Então, quando eu falar de Revolução Puritana, lembre-se que de um lado estava Oliver Cromwell com os cabeças redondas e do outro lado estava o rei Carlos I com seu exército chamado Cavaleiros do Rei. Então, essa é a Revolução Puritana. O exército de Oliver Cromwell ele vence a disputa e proclama a República, chamada República Puritana. Por que o exército de Oliver Cromwell venceu fácil essa disputa? Porque eles lutavam por um ideal, que era o ideal de liberdade, de libertação da Inglaterra contra o absolutismo firmado pelo rei Jaime I e reforçado ainda mais pelo seu filho Carlos I. Então, um exército que lutava por uma ideologia, além de ser um exército com base nos méritos de cada soldado e não com base em títulos de nobreza, como era o exército dos cavaleiros do rei, que eram cavaleiros nobres, que não estavam tão familiarizados assim com uma guerra. Então, estabelecida a República Puritana, porque eles eram, em sua maioria, da religião puritana, que nós já estudamos em vídeos anteriores, o poder passou a ser exercido por um grupo de 80 puritanos que formava a Câmara dos Comuns. Oliver Cromwell assumiu o governo com o título de Lorde Protetor da Inglaterra. A Câmara dos Lordes ela foi fechada. O rei Carlos I foi condenado à morte e degolado, como vocês podem ver na imagem que está aí na página 11 do livro. Esta imagem ela mostra o rei Carlos I sendo degolado. Oliver Cromwell ele governou a República Puritana atendendo aos interesses da burguesia. E a principal medida tomada por Oliver Cromwell são chamados Atos de Navegação, de 1651. Segundo esses atos de navegação, nenhum produto, nenhuma mercadoria produzida na Inglaterra ou em suas colônias poderiam ser transportados em navios que não fossem navios ingleses, ou que pelo menos um terço da sua tripulação fosse formada por ingleses. Com esses atos de navegação, Oliver Cromwell queria fortalecer a marinha, tanto a marinha mercante quanto a marinha militar da Inglaterra,
e tirar a supremacia dos holandeses, né? Porque até então quem dominava o comércio pelos mares era a Holanda, né? Então, com os atos de navegação, Oliver Cromwell quer desenvolver o comércio marítimo inglês, certo? Então ele cria os atos de navegação de 1651. Oliver Cromwell, ele morreu no ano 1658 e ele foi sucedido pelo seu filho, Ricardo Cromwell. Só que Ricardo Cromwell, ele não conseguiu governar com a mesma firmeza que o seu pai, que já enfrentava diversos conflitos, sobretudo das camadas mais populares, que participaram da guerra, mas que não tiveram seus interesses atendidos, né? Como eu falei, Oliver Cromwell, ele governava olhando para os interesses da burguesia. Então, seu filho Ricardo Cromwell não teve a mesma firmeza para governar, né? E assim ele foi destituído do seu cargo após apenas 18 meses, né? E a dinastia Stuart foi restabelecida, o rei Carlos II foi coroado rei e a monarquia foi então restabelecida. Então a República Inglesa, né, chamada República Puritana, ela durou muito pouco tempo. Novamente voltou à monarquia. Carlos II morreu em 1685 e Jaime II, seu filho, assumiu o trono. Jaime II ele era católico e ele queria restaurar o catolicismo. Isso naturalmente desagradava a maioria da população inglesa, sobretudo aqueles que tinham mais poder e mais influência, que eram os anglicanos e os puritanos. Lembramos que lá na Revolução Puritana, anglicanos e puritanos, eles lutaram um contra o outro. Só que agora anglicanos e puritanos se unem contra o rei, com medo de que o rei restabelecesse o catolicismo como religião oficial da Inglaterra. O que Jaime II fez? Jaime II ele tinha uma filha chamada Maria, mas ele teve um segundo filho chamado... Cadê o nome dele? Não sei. Está aqui o nome dele não. Então ele teve um filho, né? Jaime II ele teve um filho, e o que ele fez? Ele batizou esse filho na Igreja Católica. Isso foi uma afronta muito grande, né, contra os anglicanos e os puritanos. Então eles se uniram, antes eram rivais, agora se uniram, conseguiram aplicar um golpe, destituíram do trono Jaime II e pegaram lá a sua filha, Maria, né, era casada com Guilherme de Orange. Guilherme de Orange, ele é holandês, protestante, então eles deram o trono para Guilherme de Orange. Isso é chamada Revolução Gloriosa. Tá? Que é a Revolução Gloriosa? Quando anglicanos e puritanos se unem contra o rei Jaime II, destituem Jaime II do trono e conduz ao trono Guilherme de Orange, esposo de Maria, que era filha de Jaime II, por questões religiosas. Eles não queriam que o catolicismo voltasse a ser religião oficial da Inglaterra. Só que quando eles fizeram isso, eles organizam novamente as duas câmaras, a Câmara dos Lordes, que havia sido fechada, e agora tem o apoio da Câmara dos Comuns. Eles escrevem uma declaração de direitos, chamada Bill of Rights, né, Declaração dos Direitos, e esse documento, essa declaração de direitos, limita os poderes do rei. A partir de agora, toda decisão do rei deve passar primeiro pelo parlamento. Então, eles criam agora a chamada monarquia parlamentarista da Inglaterra. Ou seja, existe a figura do rei, mas quem tem realmente poder é o parlamento, representado pelas duas casas, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, que é quem realmente tem o poder. Essa monarquia parlamentarista permanece até hoje lá na Inglaterra, em que existe a rainha, mas ela não tem poder político.
Quem tem poder político são as duas câmaras, que é chamado de parlamento. Então, não confundam Revolução Puritana com Revolução Gloriosa. É muito fácil confundir. Separem. A Revolução Puritana foram os burgueses puritanos que lutaram contra o rei Carlos I e estabeleceram a República Puritana. A Revolução Gloriosa foram anglicanos e puritanos que se uniram contra o rei Jaime II por questões religiosas, né? Então eles se unem, tiram Jaime II do poder e colocam no seu lugar Guilherme de Orange. Então essas são as duas revoluções burguesas acontecidas na Inglaterra. Até o nosso próximo vídeo. Antes, não esqueçam, né, nós temos atividades, né, lá no livro de atividades, das páginas 5 a 7. Façam as atividades e vocês vão fazer as atividades da seguinte forma. Fazendo as atividades, vocês vão tirar foto e vão mandar para mim no meu WhatsApp pessoal, tá certo? Então, façam as atividades, tiram foto e manda para mim. Até o nosso próximo vídeo.